Começamos essa história com um desenho infantil que ganhou popularidade nos anos 80. E com isso, a coisa mais normal que uma pessoa que é dona desse desenho infantil faria seria tentar expandir ele. E assim, podemos começar a história de Denji's World. Meu nome é Gabiru, você está no canal Gabiru Natsuki. E eu, o caro apresentador e o nosso caro editor desse vídeo, que vai estar na descrição, aliás, gostaria que vocês vissem. E sobre o assunto que vamos tratar hoje é sobre um jogo do Roblox que ficou muito famoso, Denji's World. Jogos de Roblox começaram a ficar bem mais famosos, ainda mais jogos de terror que você tem que procurar os equipamentos para conseguir escapar de uma certa área. Jogos assim como Bear Alpha, que contam uma história por trás e que também buscam esclarecer aos poucos a história, assim como foi Pig, que ainda está em produção, onde sua história ainda não acabou, porém está ganhando novos capítulos. Sem mais enrolações da minha parte, vamos logo para a história desse jogo. A primeira coisa que eu vou querer que vocês façam é que separem a história de Denji's World, o jogo, da história de Denji's World, as animações que eles acabam tendo do desenho, pois são dois mundos diferentes, não são iguais, mesmo que tenham seus mesmos personagens e características. Mas eles são separados e diferentes. O que acontece é o seguinte: tem o desenho animado, que é justamente o motivo de ser criado o Gardenville, que era para mostrar para as crianças o desenho, a animação daquele desenho animado que ficou famoso nos anos 80, que é o Denji's World, onde acabaram fazendo diversos tarefas e coisas que aconteciam no desenho animado. Aqueles típicos desenhos do qual você passa por uma situação e você tem que fazer algo ou aprender algo para conseguir seguir com um desenho. Bem típico desenhos educativos. Desenho para criança. E a base de onde tiramos isso é através dos posters que tem no jogo, do qual tem data, dia e mês e seus respectivos personagens. Onde é mostrado que o desenho foi apenas até os anos 2000, ou seja, algo aconteceu no ano 2000 para não ser mais feito o desenho. Mas através de alguns arquivos e jornais espalhados pelo meio do mapa, é mostrado que Denji's World existe desde 1988, de onde também é revelado que foi construído esse complexo desde essa época, onde a princípio era para ser um estúdio para a criação de novos episódios do desenho animado, porém também para servir como algo interativo com as crianças, onde acolheriam as crianças e fariam elas aprender novas lições. Seguindo também essas anotações, é mostrado que duas pessoas aparentemente criaram esse desenho, sendo essas pessoas Arthur Alten e Delilah Kinder. Kinder, eu não sei exatamente como pronunciar. Ah, sim, Delilah King. Eu pesquisei no Google agora. Sendo responsáveis por criar toda a ideia do desenho, onde também foram responsáveis por realizar o desenho, do qual criaram o Denji e seu mundo mágico para as crianças do universo desse jogo. Mas algo que eu tenho que falar aqui: Denji's World é um jogo que não está finalizado ainda. Assim como o Pig, ele está em lançamento dos seus capítulos, então ele ainda não está terminado. Então a gente não pode pegar a história e jogar e falar, é essa, acabou, tá ligado? Porque tem mais episódios e mais capítulos que vem por aí. Pode ser que detalhes da história, coisas que eu falei até agora, tenham mudado com os próximos capítulos que lançaram, ou até talvez tenham adicionado mais coisas. O que estou fazendo é, estou tentando juntar teorias, desenhos e coisas que aconteceram no jogo, junto com arquivos, para tentar montar uma história através disso. Eu joguei um pouco o jogo para conseguir essas coisas, claro que eu dei uma olhada para encontrar onde estariam, e é claro que eu também usei o tradutor. E eu não terminei o jogo completo, então eu só fui pegando algumas coisas que eu achei que era útil. A primeira coisa que dá para entender é que o desenho teve muito sucesso nos anos 80, e por isso eles começaram a ganhar fama, e com isso eles quiseram fazer um projeto. Durante isso, eles encontraram uma substância chamada Ichor, ou Ichor, eu não sei direito como pronunciar o nome disso, mas o importante é, essa substância foi encontrada por eles, onde o nome dessa substância vem de referência a uma coisa grega chamada fluido etéreo. Explicando melhor, seria algo como o sangue de deuses gregos, onde daria as características deles serem imortais, sem precisar comer ou beber, aquelas coisas. Então essa substância encontrada, sendo ela pela equipe ou pelas pessoas que estavam escavando para criar esse projeto, mas o que dá a entender é que a Delilah encontrou, utilizando o material para tentar fazer os desenhos serem de verdade, algo bem mais vivo, assim com o desenho existindo na vida real,
por causa desse fluido, onde eles interagiam com as crianças, faziam brincadeiras e faziam as crianças aprender lições, igual ao desenho, fazendo assim esse parque temático ficar ainda mais interessante, tanto para as crianças quanto para outras coisas, fazendo assim a eles terem uma mídia muito maior. É daí que é criado o personagem Dendy na vida real, sendo a flor que leva o nome da série, sendo o grande protagonista ou a grande protagonista, onde logo em seguida viria diversos outros personagens sendo criados igualzinho a Dendy, onde cada um desses desenhos ganhariam vida graças a esse fluido, com cada um tendo uma característica, uma personalidade diferente da outra. Interessante, cativante, e logo no começo do jogo você pode escolher 2 personagens iniciais, com esse sendo Pop ou Boxster. Não sei se eu citei direito o primeiro nome do personagem inicial, pois eu só entrei e escolhi o Boxten, mas conforme você vai jogando você pode desbloquear diversos outros, onde você vai jogando e conseguindo desbloquear eles jogando, é óbvio, né? Com habilidades e outras coisas, onde eu vou acabar repassando para vocês cada habilidade e coisa dos personagens. Mas personagens importantes dos quais tem mais história a nos mostrar é Astro, Shelly, People, Sprout e Vi, mas antes disso, nós vamos falar um pouco mais sobre esse Ichor, que é a substância que acabou dando vida a esses personagens do desenho animado. Delilah acabou fazendo outros tipos de experimento com essa substância, ou até podendo ser o próprio Dendy, vendo o quanto esse fluido era poderoso, acabou ele fazendo alguns testes. Não se sabe ao certo quem foi, se foi o Dendy ou a Delilah, mas o que importa é, o que aconteceu foi que, quando os desenhos começaram a existir de verdade, andar por aí, viver suas vidas, terem consciência, eles acabaram pegando cada vez mais e mais desse Ichor, essa substância tão poderosa e perigosa no mundo de Dendy's World. Mas o que acabou acontecendo é que parece que o Dendy pegou mais desse Ichor e acabou botando no personagem chamado Peeble, onde parece que quanto mais Ichor tem uma criatura de um desenho animado ou alguma coisa criada, ele pode acabar tomando uma forma monstruosa e se deformando da forma original, tomando uma característica ao contrário da real, que ela deveria ter. Assim sendo sua versão Twisted. Cada desenho tem uma versão Twisted que vai aparecer no mapa, principalmente nos primeiros mapas, pelo que dá a entender que eles estão fazendo várias cópias sobre esse desenho, dando Ichor para que mais desenhos surgissem, não só por causa disso, como também tem um editor de Ichor nas criaturas, novamente mostrando quanto mais Ichor a criatura tem, mais distorcida ela fica. O que também mostra, quando você tá jogando com o Dendy, que ele acaba falando que tudo foi plano dele, que tudo deu certo exatamente como ele queria, mostrando que realmente foi ele quem acabou fazendo esse tipo de coisa. Coisas que ele queria fazer com essas intenções, seja elas de mostrar pro mundo eles, ou então tentar, sei lá, algo clichê como dominar o mundo, que não foi mostrado. Isso daqui é uma coisa que eu pensei olhando isso. Também mostrando o quanto o Dendy é o desgramado dessa história. Pelo menos o Dendy original, não se sabe se tem cópias dele, mas algo que é confirmado é que fizeram outras cópias dos outros personagens, amigos de Dendy e do próprio desenho, onde eles acabam andando e fazendo as coisas por aí. Uma coisa que também faz bastante sentido é Arthur e Delilah terem criado esses desenhos vivos para ser uma forma de fazer os desenhos mais facilmente, como forma barata, e também como fazer suas animações sem muita dificuldade, também tendo várias variações para que eles consigam fazer diferentes coisas, fazendo assim o local, que já era só entretenimento, virar também um lugar para animações da série de desenho, onde provavelmente a instalação do Gardenville, que é o lugar onde a gente joga, tenha se tornado não só a casa desses personagens de desenho, como também o local de trabalho de Arthur e Delilah, onde eles utilizavam um deles para fazer a animação deles andando e vivendo a vida deles nesse local, ou até mesmo indo para os andares mais para baixo, onde cada vez mais que a gente desce, a gente chega cada vez mais perto de onde eles conseguiram adquirir aquele Ichor, onde até o próprio Dendy, versão infectada desse Ichor, anda pelo mapa às vezes, caso você não compra nada daqueles itens. A técnica do jogo, onde você tem que fazer os geradores, você tem que encontrar eles durante o mapa, consertando a máquina para utilizá-la, podendo pegar um pouco desse Ichor. Com esse negócio também sendo a moeda do jogo, do qual você troca
o seu Ichor por itens do Dendi, do qual fica uma versão infectada caso tu não compre nada e ele fique irritado. Também podendo desbloquear novos personagens com esse Ichor, onde durante todo o jogo você desce cada vez mais, pegando cada vez mais Ichor, trocando cada vez mais com o Dendi, onde ele só consegue cada vez mais Ichor através de você, o jogador que tá jogando. Ou seja, ele tá fazendo um te empresto, você me devolve. É praticamente uma entrega com juros, onde nas versões mais abaixo tem essas versões Twisters, podendo ser elas versões de jogadores anteriores que vieram e acabaram sendo derrotados ou não conseguiram fazer as coisas, mas também querendo mais Ichor, podendo até mesmo querer devorar vocês só pra conseguir cada vez mais Ichor do corpo que tem do personagem do desenho. Pois quando a gente morre, a gente explode no jogo, onde a gente pega o Ichor, a mandada do Dendi, pra conseguir criar novos desenhos. Tô falando, esse cara é pior do que qualquer outra florzinha de jogo. Durante todo o cenário é capaz da gente encontrar fitas que tem espalhadas durante o jogo, que seriam partes para atacar justamente com o Dendi, o qual poderia ser segredos, ou até mesmo como fazer experimentos que o Dendi faz, onde a gente pode utilizar essas fitas para conseguir itens novos, e é praticamente uma moeda de troca, assim como o Ichor. O Dendi, a fitinha é importante porque é seu próprio desenho, mas não se sabe exatamente o que tem. Às vezes pode ser o desenho, mas às vezes pode também ser experimentos que foram sobrescrevidos sobre essa fita. Porque fitas antigamente eram assim, você podia fazer uma gravação por elas. Não se sabe ao certo o que tem nas fitas. O mais plausível é que seja o desenho do Dendi, por isso que é importante. Mas eu julgo poder ser algo como um experimento, que o Dendi acabou olhando na fita e aprendendo mais como fazer seus experimentos. Mas, como dito antes, se você não comprar nada, não encontrar nenhuma fita para trocar com o Dendi, ele acaba tomando aquela forma infectada que ele tem e acaba perseguindo você durante o jogo, que é justamente ele infectado com todo aquele Ichor que ele tem, onde se ele te alcançar, acabou, você morre. Ele é o único personagem que dá hit kill no jogo inteiro, porque toda vez que um Twister te atinge, você perde um coração de vida, provando novamente que esse Ichor que o Dendi consegue coletar cada vez mais pode ser para ele utilizar para conseguir uma forma cada vez mais forte. O jogo acaba contendo diversos diálogos, onde os personagens mostram como eles se sentem e como estão no jogo e o que está acontecendo em volta. Onde durante um dos diálogos entre Vi e Sprout, eles acabam tendo uma discussão. Vou deixar as habilidades dos personagens para parte 2. Caso tenham gostado, deixa nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho.